Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia segundo a fé no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que o confessa de boca publicamente e demonstra pelo bom proceder, porque o salário do pecado é a morte, segundo a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino, e por não sujeitar ao nosso Senhor e resistir ao diabo, acaba sendo seduzido pelas tentações. A palavra diz que somos tentados pelos maus desejos, mas aquele que está segundo aquele que levou sobre si as nossas tentações, não há condenação para aqueles que assim perseveram, porque já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, da qual somos aperfeiçoados segundo o seu Espírito. Aqueles que permitem, que acatam as advertências do Espírito, permanecem no caminho. Mas aqueles da qual Jesus já dizia: por esta palavra que tem vos proclamado nos últimos tempos, vós já estáis condenados se não perseverarem. Nem eu vos condeno, porque ele é aquele que julga com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exerce o direito. Aquele que nos concede do seu poder e da sua autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para, assim como ele habita em nós, exercer o direito segundo a imparcialidade, segundo a equidade da qual nós demonstramos pelo bom proceder, para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Ele dizia: vós sois aqueles que buscam honra e glória de homens, se assim procedo, nada sou. O Pai o glorificou: este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim, atualmente, nós glorificamos o Filho através do seu Espírito, segundo demonstrando pelas boas atitudes, que são aqueles, os verdadeiros adoradores, que são como um culto racional, um culto de ação de graças, aonde não é meramente marcar um culto em templos feitos por mãos humanas, mas sim demonstrar sempre, segundo palavras e ações, o louvor e adoração pelas atitudes das quais ele nos conhece e recebe como um aroma agradável, do qual a palavra diz que temos que exalar o bom perfume em Cristo. E como exalar o bom perfume em Cristo, se ele não habita em vós, mas quando ele habita em nós, exalamos o bom perfume segundo as atitudes e as atitudes, que são as ações, e bem como as palavras, porque a nossa boca fala o que o coração está cheio. Quando enchemos da presença do Espírito, estamos revestidos da sua força e do seu poder. Não são palavras meramente humanas, que não têm valor real algum, mas são palavras acompanhadas do seu espírito de poder, de equilíbrio, de amor, segundo intrepidez, aonde ele não nos concede espírito de covardia, mas de ousadia, aonde perseveramos dia após dia e ninguém rouba a verdade que há em nós. Permanecemos tanto em palavras como em ações, sempre segundo aquele que é do alto, do qual nos aparta de toda injustiça, e o seu Espírito está pronto e preparado para até o fim nos apartar de toda injustiça, da qual obras de justiça, juntamente com a fé no único mediador e elo da perfeição, do qual somos seus imitadores. Ele sim é o elo da perfeição. A palavra diz que o varão que domina a sua boca domina todo o corpo. Ele é assim aquele que em nada tropeçou, porque
sendo a própria verdade, a própria luz, não havendo trevas. Nós mesmo estando na luz, segundo ele nos ilumina, acaba que se tropeça em algum ponto, para que ninguém se glorie de suas obras, porque ele é aquele que produz em nós as boas obras segundo a luz, porque aquele que afirma que está na luz e há trevas, ele é mentiroso. Por isso, em mais um dia, perseveramos, sendo santificados e renovados, segundo a sua força e o seu poder, aonde a sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam confiança. Sim, aquele que nos aparta e nos ensina. Se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, e a ele seja toda a honra e toda a glória. A multidão é incrédula, além de não crer, de coração, de todo teu entendimento, que é desviar do mal, ela ainda procura desvanecer aqueles que estão segundo a luz. Por isso temos que apartar da multidão, para não ser influenciados segundo a vossa incredulidade, mas também anunciar, para que assim como fomos iluminados, eles alcancem essa iluminação, da qual só é possível se eles se arrependerem dos seus maus caminhos e nascer novamente da água, que é a palavra que purifica e santifica, e do Espírito, da onde existe a promessa que ele é aquele que derrama da palavra, que é a água aos sedentos, aqueles que estão cativos, ele é aquele que os liberta. Ele tem uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração e, consequentemente, derrama de um novo espírito, aonde todos, num só batismo, numa só fé, o louvarão e adorarão, não somente com o mover de lábios, mas com entendimento, que é desviar do mal. Aonde o dever de todo homem consiste, o fim teme ao nosso Senhor, que é o princípio da sabedoria, e desvie do mal, alcançar o entendimento do alto, aonde por si mesmo, com o entendimento de próprios olhos, ninguém se desvia do mal. Se até mesmo aqueles que perseveram segundo o seu espírito, o caminho é estreito que nos conduz à porta excelente da graça que nos foi aberta, quanto mais aqueles que estão segundo os caminhos sinuosos e tortuosos, porque não há um espírito reto, e sim são conduzidos segundo o espírito do erro, aonde leva uma porta larga e espaçosa, ali onde entrará uma multidão, aonde haverá choro e ranger de dentes. Mas aqueles que, juntamente com os conservos ceifeiros, e ali se alegrarão com júbilo, aqueles que semeiam com lágrimas colherão com júbilo, aonde ele enxugará toda lágrima, e ali haverá paz. Ali não haverá impuros, ali não haverá roubadores, ali não haverá aqueles que perseveram segundo as suas orgias, segundo os seus homossexualismo, porque se não se arrependerem não herdarão o reino dos céus. Aqueles que perseveram segundo os espíritos imundos, segundo a imundícia, onde muitos já estão atolados até o pescoço, do qual o Senhor os galardoou segundo a sua própria imundícia. Os mentirosos, os idólatras, aqueles que cultuam outros deuses, tanto os que ensinam na sua negligência, como aqueles que perseveram acatando os vossos ensinos, que são doutrinas de demônios, perseveram segundo o pai da mentira. Jesus já dizia para aqueles que ensinavam e eram negligentes, os insensatos, e que não seguem segundo a devida prudência: vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Todos aqueles que derramam sangue de inocente, que acumulam iniquidade sobre iniquidade, e
as suas mentiras e falsos ensinamentos, doutrinas meramente humanas, ondas teológicas que vai e vem, pairam sobre as suas moleiras, porque o Senhor os intitula como filhos da desobediência, filhos da perdição, aonde está reservado um lugar aonde ali o seu verme não se queima. Por isso, em mais um dia, estais atentos e vigilantes, vigiai com a incredulidade. Tudo é possível àquele que crê, o justo vive pela fé sois salvos, sois cumpridores, da qual temos que apresentar o confessando publicamente todos os dias de boca e demonstrando pelo bom proceder. Assim nos diz o Senhor, e Ele é aquele que está galardoando todo ser que respira sobre todo o mundo, sobre todos os continentes, sobre a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania, a Europa. Ele é aquele que está trazendo o galardão segundo as próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. Se opõe a todos aqueles que são negligentes no ensino, aqueles que já foram advertidos e não se arrependeram, a ponto de não haver mais remédio, do qual a palavra diz: se o encantador de serpente não permitir com que uma delas o morda, acaba sendo perecendo pelo seu próprio veneno. Aquele que rola uma pedra contra o seu irmão acaba sendo atingido pela própria pedra. Aquele que arma uma forca para o seu próximo acaba sendo enforcado na sua própria forca, do qual o próprio Jesus nos instrui: deixai-vos, um cego não pode guiar outro cego, ambos sucumbirão na cova, da qual acabam caindo em suas próprias ciladas, porque a sabedoria daqueles que perseveram com entendimento de próprios olhos é loucura para o Senhor, que os apanha em suas próprias artimanhas, e assim Ele está a proceder em mais um dia, purificando o templo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.